A matéria de hoje, o assunto de hoje, é um, é um assunto muito interessante. Eu, pelo menos, acho que é muito interessante, porque eu gosto de orar, eu gosto de rezar. Realmente, é como se fosse assim, um lugar. Quando eu começo a orar no meu quarto, é como se eu estivesse num lugar e estivesse envolvido de proteção, eu estivesse com sintonia com Deus. Então, eu acho esse assunto muito importante para nós. Não só para a gente ter um apoio nas nossas dores, né? Ter intimidade com a espiritualidade superior para nos orientar. Na maioria das vezes, não vai poder resolver, ou muitas das vezes, não é nem na maioria, muitas das vezes que a gente pede, não vai poder resolver aquilo que a gente pede, mas vai poder passar para nós calma, orientação, intuição, né? Às vezes a gente está tão concentrado numa coisa, numa ideia, porque quer aquilo de qualquer maneira, precisava daquilo, queria resolver. E com a prece, com a sintonia, você depois recebe, com o passar do tempo, uma intuição de que tem outros caminhos, que outros caminhos vão te dar calma para você ter o desfecho que você tanto espera. Tanto espera, não naquele momento, que às vezes você, pela tua programação de vida, você não tem direito a resolver aquele problema agora. Eu mesmo, com a minha vida, no meu transcorrer da minha vida, eu pedi, não que eu pedisse exageros, eu sempre pedi segurança, pedi orientação, mas hoje, quando eu analiso a minha vida do passado, aqueles pedidos, muitos que eu pedi ali, não era a hora, eu só podia receber mais adiante. Por quê? Porque Deus é caprichoso, está querendo me punir? Não, porque eu necessitaria de ter maturidade para aproveitar aquele empenho de Deus da espiritualidade maior. Né? Então vamos seguir. Eu trouxe um texto, né, que tá, se não me engano, no livro Atos dos Apóstolos, e que quando você lê a primeira vez, você vê a potência que era Jesus, né? E o que uma oração pode fazer. Né? É claro que a gente não vai esperar fazer o que ele fez, mas um dia, talvez nós oramos, seremos igual a Jesus na hora de orar. Quando nós pedirmos, vai acontecer um fenômeno que eu vou passar para vocês lerem agora. E tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram elevados, né? Se sentiram atendidos, satisfeitos, sem medo de viver. Então, vocês vejam que um espírito puro orando, ele, além dele pedir com muito direito, né, ele pode fazer os fluidos emanados da sua mente podem chegar a fazer a terra tremer. Seguindo, e eu não sei o que eu escrevi ali, recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que existe. Através da prece contínua, da prece com fé, com a prece com fervor, você realmente é capaz de delimitar o seu campo mental, é capaz de enxergar os limites da sua vida, os limites do seu pensamento, os limites daquilo que você pede e o limite do que te cerca. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas.
Nosso pensamento, isso é vasto na doutrina espírita, nas publicações. O seu pensamento pode destruir e pode construir. E você é produto do que pensa. Suas companhias serão agradáveis ou desagradáveis. Como? Produto do que você pensa. Nos círculos pessoais em que nos montamos, nós criamos forças criativas ou destrutivas, através da nossa mente, do nosso modo de pensar cotidiano, daquilo que a gente pensa, do nosso palavreado, da nossa leitura. Você cria um mundo que você transita com facilidade. Transita por facilidade por quê? Porque você criou aquele mundo. Então, vocês, além de tudo, gente, olha a importância da nossa mente, do nosso modo de pensar no nosso cotidiano, nos nossos momentos, às vezes, de dissabor, né? Se alguma vez você for pego pensando mal para alguém, você pode rejeitar esse pensamento na hora. Você emite o teu pensar correto e diz: eu rejeito esse pensamento, não sou eu que estou pensando, eu não quero pensar isso. Eu não desejo mal a ninguém, porque o nosso pensamento constrói e é também capaz de destruir. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Nós somos retratos do que pensamos. Nós temos amizade em função do que pensamos. Por quê? Porque nós pensamos e dizemos aquilo que nos agrada. Então, se você pensa em tristeza, você vai ter tristeza à sua volta. Se você, mesmo na tristeza, pensa em alegria, pensa em sanidade, pensa em saúde, você vai ter saúde em torno de você. A prece traduz aspiração ardente de elevação espiritual. Com certeza. Quando você para e entra no pensamento de prece, a sua vibração mental toma um diapasão maior, toma uma dimensão grandiosa e demonstra àqueles que estão te vendo ou que estão ouvindo que você tem um pensamento do bem, que você é um ser do bem. A prece traduz aspiração ardente de elevação espiritual. Através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Vamos seguindo. A prece no livro dos Espíritos. Isso está lá no livro dos Espíritos, e eu sempre gosto de citar sobre o assunto que eu estou estudando, eu gosto de citar o acolhimento do livro dos Espíritos. Pergunta 659. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, quando você faz a sua prece, você coloca a sua intenção, você coloca o seu pensamento, você coloca o seu espírito no momento ali. Assim, preferível é a prece do íntimo, a prece lida. Por que a prece lida? Porque a prece do íntimo é melhor do que a prece lida. Não quer dizer com isso que a prece lida não vai ter função. Mas a prece lida, ela fica meio automatizada, porque você está lendo, não está dando tempo de pensar, porque você está lendo, você está prestando atenção no que você está lendo, e está falando e está enviando para os demais. É óbvio que se você puder ler antes aquilo que você vai falar em público, que você vai ler, tanto melhor. Mas a prece do íntimo, ela vai do seu espírito, vai brotando com as suas palavras, vai brotando
do seu interior. Não sei se vocês, eu vou citar aqui uma coisa que eu sempre observei. Geralmente, antigamente, hoje não tanto, né? Mas antigamente, quando havia um enterro, a tendência de todo mundo era dar as mãos e rezar um Padre Nosso. Então eu ficava olhando, eu já era umbandista nessa época, não tinha a formação espírita que eu tenho hoje. Mas eu já era umbandista e já tinha alguma noção de pensamento, mediunidade, óbvio, né? E eu ficava olhando as pessoas, elas se davam as mãos, mas elas não se concentravam. Elas repetiam aquilo que elas estavam acostumadas a repetir. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, sem nenhum sentimento. Então eu digo sempre, essa prece, ela não passa do fio do cabelo. Eu não acredito que uma prece lida sem sentimento ou dita sem sentimento, ela passe acima da cabeça. Não vai passar. Por mais bela que seja. E, claro, se for lida, foi o que eu falei, somente com os lábios do que com o coração. Se você puder se inteirar do texto antes, se puder pensar no texto antes, né? Colocar ele mentalmente dentro de você, é óbvio que a prece lida vai ter valor. Mas eu sou daqueles que prefiro falar, mesmo com erros, eu prefiro escutar, mesmo com erros, se é o caso de uma pessoa pouco ilustrada fazer a prece, eu prefiro escutar a prece do coração daquela pessoa que está dizendo até um português errado do que se eu der para alguém ler e ele ler Pai Nosso que está no céu, santificado seja o todo, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu prefiro escutar uma prece do coração. Vamos seguir, tá, gente? O que é a prece? O que é a oração? A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é orar a Ele, é pensar nele. Três coisas podemos propor por meio da prece. Louvar, que é aquela quando você diz, meu Deus grandioso, meu Deus poderoso, meu Deus Senhor do universo. Pedir é lícito. Eu oro e peço nas minhas agonias, eu peço a Deus. Não peço encostando a minha espada, minha fictícia espada no peito de Deus. Tem que me dar, tem que resolver. Não, eu peço, meu Deus, me dá paciência, me dá tolerância. Se não puder ser atendido agora, eu vou seguir em frente, mas eu quero paciência, eu quero ser orientado, por favor, meu Deus. Me diz se eu preciso me aquietar, eu preciso me aquietar. E a prece de agradecimento é aquela que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. Olhar para o passado, olhar quem você era, as besteiras que você fez, as sandices que você disse, as leituras nefastas que você deu e agora você está no centro espírita, lendo o livro. Obrigado, meu Deus, eu cheguei aonde eu queria. Eu consegui me salvar. Eu consegui me salvar. Porque aquele negócio, ninguém salva ninguém. Ninguém vai pegar você pela mão e pular do outro lado da montanha. Você que tem que se salvar. Você que tem que pensar em Deus. Você que tem que mudar o seu diapasão. Você que tem que mudar a leitura. Se você pensa só em armas, se a sua leitura é como se faz uma arma, como se desmancha uma arma, como se atira num 45, como se atira num faun, como se atira de fuzil, ajoelhado. Você tem prazer naquilo. Se você lê isso constantemente, o que vai ter em torno de você, cara? Vai ter espírito que gosta daquela matéria. Não vai ter uma pessoa que possa te aconselhar ao bom senso, porque você tem prazer na arma, e a arma, em última etapa, em última análise,
em último estilo, ela vai atingir alguém. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu leio, com o que eu digo, com os palavrões que eu digo, né? Porque atinge as pessoas. Nem todo mundo gosta de falar com palavrão, nem todo mundo gosta de viver com pessoa desbocada. Então eu tenho que tomar cuidado, sim, com as coisas que eu digo, com as coisas que eu leio, com as coisas que eu faço. Por quê? Porque eu estou atraindo as pessoas amigas que me querem bem. E você já pensou, imagina você, uma pessoa querida, que você pudesse trazer para junto de você. Vou citar a mãe. E você trouxesse para junto da sua mãe e você só falasse em palavrão com ela. Uma mulher, a minha mãe, por exemplo, eu fui do século passado. Minha mãe foi do início do século passado. Se eu trouxesse a minha mãe para junto de mim para eu falar palavrão, é óbvio que ela não ia. Hoje eu já evito para eu falar palavrão. Em público está fora de cogitação, não há a menor chance. Meu palavreado já não inclui tanto palavrão. Não vou dizer para você que eu não falo, porque se eu der uma topada com o dedão na rua, às vezes sai um palavrão. Mas eu já me policio bastante. Eu não falo palavrão de graça. Como é normal todo mundo falar, hoje em dia, aliás, nem se fala em português correto. Se fala em palavrão, baixo calão. Até o presidente da República fala palavrão, que é uma coisa medonha, né? Em público, o cara pela televisão fala palavrão. Então, gente, bota o bom senso para falar. Nós temos uma língua linda, que é o português. Linda! Cada palavra tem 5 a 10 sinônimos. Aí eu falo palavrão para substituir aquela palavra linda. Tem cabimento? Eu pergunto, tem cabimento? Eu tive um amigo que falava palavrão para caramba. E ele reclamava do filho dele que falava palavrão. Aí eu uma vez perguntei ele, mas você não criou seu filho com palavrão? Eu criei, eu dizia muito palavrão. Você deu o quê? Um garoto de 7 anos, 8 anos, 6 anos, 5 anos, escuta palavrão. Quando ele chegar aos 12, ele vai falar o quê? Ele não vai fazer oração. Ele vai falar palavrão. Então, além da nossa responsabilidade no trato com as pessoas, que nem todo mundo gosta de palavrão, ainda tem um exemplo que a gente está dando para os nossos. Desculpa, estou espirrando. Desculpa. Ainda tenho o exemplo que eu estou dando para os meus filhos. Vou seguir, tá, gente? Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos, sejam suicidas ou não. Olha só que coisa interessante também, gente. Há uma ala uma ala não. As religiões tradicionais não fazem nenhuma prece para o suicida. Olha que absurdo isso! A pessoa que mais precisa de oração, se você for numa igreja tradicional, nenhuma delas vai parar para fazer porque diz que ele atentou contra a vida, então atentou contra a lei de Deus. E quantos de nós já tentamos? Quer dizer que é só quando o suicida que atenta contra a lei de Deus? Claro que. E quando você mata, não atenta contra a lei de Deus, mas aí o vagabundo, o assassino, você recebe na tua igreja. Olha que falta de critério, gente. O suicida, quando você ora, você pode orar por você e pelo suicida, sim. Teve um amigo que suicidou, tem um amigo que está com tendência a suicida, ora por ele, sim. Ele precisa de nós, ele precisa da nossa prece. Bota o nome dele, se for da nossa casa, se for da mesa mediúnica, bota o nome dele lá nos livros da mesa mediúnica, pede alguém para botar o livro na mesa mediúnica para ele ser amparado. O suicida tem de ser atingido e deve ser atingido pelas nossas preces. Vou seguir. Eu não estou vendo. Em todo lugar cabe a prece, tá? Em todo lugar cabe a prece. A prece pode ser de todos os instantes.
sem nenhuma interrupção acarretar aos nossos trabalhos. Ou seja, aonde você estiver, eu até cito um exemplo grotesco. No Maracanã lotado, no Maracanã, é claro que eu estou forçando a barra, né, gente? Não vão rir do meu exemplo. No Maracanã lotado, se você precisa de orar, se você está se sentindo mal, você pode, se você tiver capacidade de esquecer o jogo, se afastar para algum lugar e fazer uma prece, pode contar que você vai atingir a tua meta. Sua prece vai ser atingida. Sua meta vai atingir o que você está pedindo. Ainda mais se for para socorrer alguém ou para socorrer você. Ela pode ser de todos os instantes, pode ser de todos os lugares. É claro, mas Eduardo, o próprio livro, o Evangelho, diz que a gente deve se recolher no nosso quarto. Jesus recomendou isso. Claro, se eu tenho um canto que eu me sinto acolhido, recolhido, e é ali que eu me sinto seguro de orar sem barulho, sem perturbação, é claro que esse é o lugar da minha oração. Agora, na minha agonia, eu faço em qualquer lugar. Trânsito passando. E aquele negócio, a prece não precisa ser uma prece longa. Oh, meu Deus, me ajuda, me dá calma. Isso é uma prece, gente. A prece não precisa ser uma prece de 3 horas, não. Oh, meu Deus, me ajuda, me acalma. Eu preciso chegar em casa, eu preciso chegar no trabalho. Me ajuda. Isso é um pedido de socorro, é uma prece. É por excelência a prece dos aflitos, é por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados nas horas de acabrunhamento, de abatimento, de pesar íntimo e de desespero. A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção. Isso aí é o que eu já estava lendo. Tá? Um diálogo automático se estabelece entre a alma sofredora e a potência invocada, que é o que eu disse. Basta você evocar, meu Deus, me ajuda, me dá calma, me ajuda a chegar em casa. É um diálogo automático, porque a lei de Deus é automática. A lei de Deus está dentro de você, e você está dentro de Deus. Por isso é que há um automatismo divino. Ele não precisa descer das paragens aonde ele está para vir te socorrer. Ele precisa escutar você para chegar a tomar uma decisão. Não, o ato, no momento que você entra em prece, isso é um automatismo divino. Imediatamente essa prece vai chegar numa velocidade incrível aonde tem de chegar. Um diálogo automático se estabelece entre a alma sofredora e a potência invocada. O mecanismo da prece sentida, ou seja, em concentração. Tá aparecendo para mim as pessoas que estão querendo entrar. Eu vou admitir aqui a Marta, tá? Em qualquer situação, a prece não deve traduzir-se como um movimento mecânico de lábios. Foi o que eu reclamei não. Foi o que nós mencionamos lá no início do meu trabalho, do nosso estudo. Ela não pode se traduzir no movimento mecânico de lábios, porque é aquilo que eu disse, chega num enterro, né? Eu estou citando enterro porque é o que eu me lembro, tá? Chega no enterro, as pessoas, vamos rezar um Padre Nosso, sai do nada aquilo. Não houve uma preparação, não foi cada a pessoa que teve a ideia de fazer a prece, olha só, vamos fazer uma prece, vocês gostariam de dar mão, ou nós vamos fazer assim sem dar mão, vamos unir mais, vamos nos afastar. Não, ele deu uma ideia, surgiu aquela ideia. Então, é uma coisa assim que saiu do nada, mecanicamente. Então, também os lábios se movimentarão mecanicamente. Se você tiver a curiosidade de prestar atenção nessas preces públicas,
nessas preces que esses políticos fazem, a maioria está de mão dada, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para o outro para ver se está rezando mesmo, tomando conta. Quer dizer, aquela prece ali é um movimento mecânico dos lábios. Não tem nada, ali não tem sentido, não tem qualidade, né? Não tem alcance. Por quê? Porque a prece é vibração, é energia, é poder. Quem ora tem poder. Quem ora tem poder. Se você se imbuir disso, você tem poder na sua mão. Um poder benéfico, um poder de transformar as coisas. O que é pedido pela prece sentida e merecida nunca é perdido. Isso já existem muitos livros de muitos espíritos dizendo que a prece nunca é perdida. Tem um caso de um dos livros de André Luiz, em que ele cita até o exemplo da prece refratada, que é uma menina que está em muita agonia. Eu não vou detalhar, tá, gente? Porque eu já não me lembro mais como é que foi. Mas eu sei do fato em geral. É uma menina que está muito aflita por alguma razão, aflita por uma razão lícita, e ela começa a fazer prece para a mãe dela, que tinha falecido há 3 anos atrás. E ela começa a fazer prece para que a mãe resolvesse aquilo. Ela tinha merecimentos, ela devia ter uns 15 anos, filha, tinha merecimento. A mãe tinha merecimentos, mas a mãe não podia resolver nada. Não podia resolver, não tinha alcance. E ela fez aquela prece, ela tinha tanto poder de fazer aquela prece, de tanto merecimento que ela tem, que aquela prece, por isso que a prece não é perdida, aquela prece foi desviada para um local apropriado de nosso lar, foi acolhida assim em fração de segundo mesmo, instantaneamente, foi analisada e foi colocado em proteção, em funcionamento, aquilo que ela estava pedindo, porque era lícito. Então, vocês vejam que a prece sentida e merecida nunca é perdida. Não vai se perder, a prece vai ficar andando de um lado para o outro, até perder as forças. Não existe. Se você tiver merecimento, se estiver num local adequado, estiver concentrado, se é digno o que você pregue, você pode contar que a sua prece sentida não será perdida. Não será perdida. Pode até acontecer de você não conseguir no ato. Pode acontecer. Que é aquele negócio que eu expliquei. Às vezes, a gente tem tendência a pedir para tirar um problema grave que você não está aguentando a pressão. Isso acontece comigo também, com todo mundo. Mas aquela pressão, aquele problema é inerente ao seu viver. Você tem que conviver com aquilo ainda mais um pouquinho. Então, é aquele negócio. Se não está resolveu, se não está resolvendo, se não resolveu, vai fazendo prece para você ser tolerante, para você ser firme, para você aguentar o tranco. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, para começar. Realiza trabalhos de indescritível significação. Semelhante estado psíquico arregimenta forças ainda desconhecidas. É verdade. A doutrina, os espíritos, mesmo aqueles de certo nível, eles não têm muito ainda capacidade ou conhecimento da força psíquica da prece, o que ela regimenta, o que ela move. Mas a gente sabe que arregimenta forças ainda desconhecidas para nós. Revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com fontes superiores, que é nosso pedido, a nossa prece, está nos colocando mentalmente com as fontes, com os espíritos superiores. Dentro dessa realização, o espírito operoso na caridade, em qualquer circunstância,
pode emitir raios de espantoso poder. Então, é aquele negócio. Todos nós temos esse mecanismo da prece sentida, todos nós. Em concentração, potencializa. Se você é um espírito operoso na fé, você é trabalhador espírita, ou trabalhador católico, ou trabalhador protestante, sem sentido pecuniário, sem interesse de pecúnia, você faz porque você quer servir o próximo. Você pode emitir raios de espantoso poder mentalmente falando. Quando você entrar em concentração para orar, pode contar que você vai, como se dizia na gíria, você vai balançar a roseira. Se for lícito o seu pensar, se for lícito aquilo que você pediu, se você está pedindo para o próximo, se você está pedindo para aliviar as dores, se você está pedindo para ter força para seguir em frente, pode contar que você vai atingir aquilo que você deseja. A importância da prece, a ciência já reconhece o poder da prece. A prece se reveste de importância capital em qualquer situação. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes boas ideias, ideias sadias. Quando eu digo aqui, aliás, eu digo mais abaixo, deixa eu ver até se... Qualquer que seja o benefício que a sua prece propague, ele será alcançado, ore e aguarde. E a ciência, a própria ciência hoje, ela já conseguiu separar algumas coisas. Eu, há tempos, tive na mão um trabalho médico-científico. Por burrice minha, eu não guardei isso. E era um trabalho médico sobre as preces, sobre doente quando é acolhido por uma religião, doente quando é acolhido por prece. Então, era um número de cientistas, foi feito, se não me engano, foi feito pelaquela faculdade de São Paulo, que até minha neta trabalha lá. Eu me esqueço o nome agora. É importante, é uma faculdade importante de São Paulo. Então, um grupo se reuniu, um grupo de médicos e outros cientistas e outras ciências se reuniram para estudar se realmente a prece interferia na recuperação dos doentes. Qual foi o resultado? Coisa assim de você dizendo, caramba, coisa assim de 70% dos que tinham alguém pedindo por prece, grupos que iam lá se revezar para fazer prece, 70% desses observados conseguiram se salvar. Aqueles que não tinham ninguém, quase todos, um ou outro, quase todos não conseguiram se recuperar. Isso é a ciência, não é a religião que está dizendo, tá, gente? É a ciência. Isso deve ter aí na internet, se você procurar na inteligência artificial, ela pode botar para fora isso aí. O Google tinha isso. Eu, na época, isso foi publicado no jornal, eu não dei bola na época, e aquilo. Fiquei com... Não acreditei muito, né? Depois vieram outras publicações e eu vi que eu tinha perdido uma oportunidade incrível de guardar aquilo para justamente trazer, no momento desse de prece, trazer o exemplo de que já existe observação científica de que aquele doente que é envolvido por prece, ele tem uma vida mais protegida, ele se recupera rapidamente. É óbvio, gente, eu estou falando para espíritas, é óbvio que ele não vai se salvar se tiver que não se salvar. Se for a hora dele, ele vai estar protegido
e não vai te salvar. Mas aqueles que estão passando apenas um aperto ou estão apenas passando um dissabor muito grande, aqueles que ainda têm merecimento de continuar vivos, pode contar que aqueles que estão envolvidos pela prece dos religiosos, eles vão ter um melhor salvo-conduto do que quem não tem ninguém por pedir. E, além do mais, deixa eu até falar outra coisa. Uma vez eu fui a um, como é que chama, um negócio de atendimento de emergência. Um colega meu de infância estava no CTI, lá na clínica da São Vicente. E lá na clínica São Vicente não é quarto, a emergência, CTI, são cubículos cobertos com lona. Então é um salão grande com vários cubículos e várias pessoas. E o colega meu, quando eu visitei, ele falou assim: Eduardo, ele era espírita também. Ele falou para mim: aqui você tem uma, uma pré uma pré-audição do que é o umbral, porque é um falando palavrão, é um gritando: enfermeira, enfermeira, está me doendo, é outro é, chamando por mamãe, chamando por papai, chamando pela mulher. E o que é isso? Aí eu conversei com ele, ele também concluiu que ele estava calmo, é que é a falta de fé, é a falta da prece. Aquele que grita nos estertores, ele não conhece ninguém, não tem ninguém para tomar, nunca pensou, nunca se cuidou, nunca imaginou que tem um aparato que pode lhe protegê-lo, desde que você pense neles, desde que você tenha uma postura convidativa à presença deles. Então, ele falou assim: Eduardo, é uma coisa horrível. Você parece que você está no umbral. A prece é aquele negócio, não é palpável, mas é sentida. A prece altera, modifica, com certeza. Vamos seguir, tá, gente? Que a hora está passando. Sem dúvida, ninguém poderá mudar o curso das leis divinas, é óbvio, diante das quais nos fazemos réus apenas múltiplas. Nós somos réus das leis divinas apenas múltiplas. Por quê? Pelo nosso passado. Pelo nosso passado. Nós somos réus. O que nós já não fizemos? O que nós já não fizemos? Quais os transtornos que nós não causamos? Talvez até nessa vida mesmo, quantos transtornos nós não causamos? Mas podemos renovar o nosso modo de ser. E renovando o nosso modo de ser, renovamos tudo à nossa volta. É aquele negócio, você tem que mudar. Se você não mudar, nada muda à sua volta. E eu fico com um misto de pena e de desesperança quando eu ouço a pessoa da minha idade, quer dizer, já está no final da vida, dizer: eu não mudo nem na presença de Deus, eu não mudo nem que Deus me faça mudar. Olha só a responsabilidade que o cara está arcando, está assumindo. Esse não quer mudar. Agora, se ele não quer mudar, a vida vai continuar a mesmice, ele vai se lamentar e não vai dar um passo. Agora, se você quer mudar, mudar começa com as pequenas coisas, no seu cotidiano, larga os vícios, o palavreado, modifica a leitura, coisa que você possa fazer imediatamente, né? As suas amizades. Tem amizade, gente, que não adianta nada, é porcaria, você só vai perder tempo com aquilo. Você está investindo e não traz nenhum interesse para você, essa que é a verdade. Vamos ser franco, tem amizade que não tem nenhum significado, não ensina nada e também não aprende nada. Então, por que eu vou ter uma amizade dessa?
É renovando o nosso modo de ser que renovamos tudo à nossa volta. Como é o funcionamento da prece? Já estou quase saindo, tá? Ao explicar o modo como ocorre a transmissão de pensamento, somente o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Precisamos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos, mergulhados no fluido cósmico universal. FCU. Ou seja, nós temos que entender que nós estamos imersos no fluido cósmico universal. A gente não vê, mas nós estamos imersos. Fluido cósmico universal é produto do pensar divino. É emanação do pensar divino. Esse fluido recebe um impulso da vontade. Eu estou imerso, eu aciono ele pela minha vontade. Tá? É o nosso pensamento em ação. Semelhantemente, como o ar atmosférico é o veículo do som. O som só faz barulho por causa do ar refrigerado, do ar atmosférico. Eu estou aqui, escuto um som da rua, esse percurso, quem faz ele propagar é o ar atmosférico. As do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Ele não precisa do ar atmosférico. Ele simplesmente se estende ao infinito porque é emanação divina. Havendo, no entanto, diferença quanto às vibrações do ar que são circunscritas. A vibração do ar é circunscrita. A partir do momento que o atmosfera cessa, não tem barulho. Nas camadas superiores da atmosfera não tem barulho, porque também não tem ar atmosférico. Então, seguindo, dessa maneira, quando um pensamento é dirigido a um ser qualquer, aqui ou em outro lugar, presta atenção agora, hein, gente? De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, ou de desencarnado para desencarnado. Então, em tudo da nossa relação, estabelece uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, o ar é transmitido pelo fluido cósmico universal porque nós estamos imersos no fluido cósmico universal. A semelhança do ar que é propagado por causa... A semelhança do som que é propagado por causa do ar atmosférico. Eu acho que não é muito difícil isso, não. Significado da prece. Estou terminando, tá? A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagem e ideias, desfazendo empecilhos, reformando e melhorando o quadro mental. Quando aprendemos a fazer a diferença entre rezar e orar, há uma diferença pequena, mas existe. E eu vou falar nisso antes de terminar, tá, gente? Entre rezar e orar, sua importância fica evidenciada. O que é rezar? Rezar é repetir palavras segundo fórmula determinada. Rezar é aquilo que eu citei, a pessoa no enterro dá as mãos para fazer o Pai Nosso, ele está rezando, ele não está orando, não há sentimento ali, ou o sentimento ali é bastante reduzido. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Por isso que a reza em japonês não tem significado, eu não entendo. Não tem significado. Eu não sei o que significa a prece em japonês. Eu não sei o que significa a prece em latim. Embora eu tenha sido bom aluno em latim, eu não sei falar latim. Então não adianta orar em latim. Não adianta cantar em latim, que eu não sei. Então eu tenho que entender a língua da prece. Eu tenho que entender o que as palavras, porque cada palavra tem um peso. Então eu tenho que entender as palavras para despertar o meu sentimento.
É produzir eco que a brisa dissipa. Rezar, você está produzindo eco. Você está dizendo simplesmente palavras sem sentimento. O que é orar? Orar é sentir, é sentimento. O sentimento é intraduzível. Não há palavra que o defina com precisão. Quando você entra em estado de prece, gente, quando você se concentra, você está sozinho, ou numa assembleia, como a nossa casa, né? Dentro de um centro, num estudo, numa palestra, quando você se concentra, a nossa prece tem volume, tem presença, tem potência. Não tenho nenhuma dúvida. Você se sente outro. O sentimento é intraduzível, não há palavra que o defina com precisão. Orar é irradiar para Deus, consolidando desse modo nossa comunhão com Ele. A oração é o poder dos fiéis. É o meu poder. Eu disse para vocês no início que nós temos um poder, que é o poder da prece. Finalizando, vocês me desculpem se eu me alonguei, mas está dentro do tempo ainda, tá? Boa tarde, boa semana, muita paz para vocês, tudo de bom. Espera aí.